Abertura de portais. Experimentos com pessoas e outras coisas bem bizarras acontecem em Stranger Things. E é justamente isso que leva muita gente a se perguntar: será que essas coisas foram inspiradas em algum evento ou caso sobrenatural? Ou é só coincidência? No vídeo de hoje você vai ver alguns exemplos desses experimentos e eventos que realmente aconteceram e que inspiraram o roteiro da trama na série. Stranger Things é uma série de ficção científica, mas será que é só ficção mesmo? Mas você sabia que elementos da vida real foram inseridos na história? E com certeza isso deixou a trama ainda mais assustadora. Você já ouviu falar na Operation Midnight Climax? Pois é, esses que eu vou contar aqui no vídeo são apenas alguns. Os outros inúmeros experimentos, se eu falar por aqui, com certeza o vídeo será retirado do canal. Eu não tenho nem certeza se esse irá permanecer. Então vamos lá. Um dos projetos do MKUltra se chama Operation Midnight Climax, envolvendo a administração de substâncias nos pacientes que não sabiam pelo que estavam passando, ou seja, ficavam bem fora da casinha. Os experimentos aconteciam em diversas situações sociais, mas uma das mais graves foi em um hospital psiquiátrico do Canadá, danificando permanente a mente de diversos pacientes. Muitas pessoas submetidas aos testes ficavam em estado vegetativo, outros em estado infantil ou ainda com amnésia permanente. Todas essas condições foram consequência de vários tipos de procedimentos, uso excessivo de substâncias alucinógenas e de um processo chamado de condução psíquica, em que as pessoas eram obrigadas a escutar mensagens negativas por cerca de 20 horas ao dia, estando dormindo ou acordados. Inclusive, se você assistiu a série Lost, em um dos episódios acontece isso com um jovem que foi capturado e obrigado a assistir um tipo de vídeo por horas e horas. Outro desses projetos chamava-se Montauk. Stranger Things é também inspirado em uma, entre aspas, teoria sobre o governo dos Estados Unidos, o projeto Montauk. Os experimentos teriam acontecido na cidade que leva o nome do projeto, também envolvendo técnicas psiquiátricas bem estranhas, para não dizer perturbadoras. Segundo supostas testemunhas, os pacientes eram submetidos a processos de controle mental e de telepatia, abertura de portais para outras dimensões e contato com criaturas que supostamente viviam nessas dimensões. E outros detalhes bem estranhos. Existem alguns relatos apontando que os pesquisadores tentavam fazer com que os pacientes, principalmente os pequeninos, que eram levados para lá, tentassem enxergar, ouvir ou até mesmo sentir os corpos de outras pessoas e também de criaturas. Esses possíveis acontecimentos são semelhantes ao que é visto em Stranger Things. Você que assistiu a série sabe muito bem do que eu estou falando, quando a personagem Eleven e outras crianças são raptadas para um laboratório de Hawkins. Há depoimentos sobre a invocação de monstros no subconsciente e também forçarem elas a usarem a mente para abrir um portal. Tudo o que dizem ter acontecido no projeto Montauk. Por enquanto, ainda é uma teoria, já que nenhuma evidência concreta desses acontecimentos tenham sido comprovados. Se aconteceu, pelo menos eles sabem esconder muito bem. A temporada 4 de Stranger Things também foi baseada em casos reais, desta vez envolvendo histórias de terror. A história da casa da família Creel é bastante parecida com o que aconteceu em uma casa em Amityville, que resultou em um livro e também alguns filmes. Na casa real, Ronald Defoe Jr., vamos usar a palavra, eliminou 6 membros da sua família. Basicamente o que Henry Creel faz em Stranger Things. Em Amityville, as pessoas que foram morar na casa depois do que aconteceu começaram a relatar acontecimentos paranormais muito estranhos, como lodo escorrendo das paredes, vozes assustadoras dentro da casa, sensação de estarem doentes e com febre o tempo todo, dor no corpo e mudanças de comportamento repentino e sensação de alguém estar falando para eles fazerem certas coisas horríveis. Outro caso que inspirou o roteiro da temporada 4 na série da Netflix é o Satanic Panic. Antes de os jovens descobrirem o Vecna,
A cidade de Hawkins começa a ser assombrada por terríveis sumiços repentinos de pessoas, e os principais acusados é um grupo chamado Hellfire Club. Porém, esses jovens são inocentes e apenas se reúnem para jogar Dungeons and Dragons. Na vida real, na década de 1980, os norte-americanos estavam bastante incomodados com a atitude dos jovens, se aventurando no game de RPG, entre outras influências da música e cultura pop. Isso resultou em um medo dos pais de verem os seus filhos envolvidos com alguns tipos de cultos. Após a revelação desses experimentos, houve audiências no Congresso dos Estados Unidos no meio dos anos 70, e a CIA finalmente admitiu que o programa existia, que provavelmente não era correto, mas fingiram inocência. A agência sabia que estava quebrando todas as leis morais, éticas e legais ao fazer esses experimentos. A maioria dos sobreviventes ficou em silêncio, levando para o túmulo. Por inúmeros motivos. Vocês devem imaginar o porquê. Mas com a liberação dos documentos, outras vítimas dos experimentos ou seus familiares puderam reconstruir os fatos. Por exemplo, em uma reportagem na BBC, Linda MacDonald fez inúmeros relatos do que aconteceu durante a sua internação, quando tinha 26 anos e sofria de depressão. Com certeza, muitos de vocês já ouviram falar nesses experimentos, mas vocês já sabiam que muitos deles serviram como inspiração para o roteiro dessa série? Seria mais uma teoria ou você acredita que realmente possam ter acontecido? Deixe nos comentários, eles são muito importantes para nós aqui do canal. Um grande abraço a todos e até o próximo!